Esta é a Zona Franca do 24 Horas e de Patrícia Carvalho, João Torres e Carlos Eduardo Reis. Numa semana marcada pelo único debate que opôs António José Seguro e André Ventura, mas a campanha para as presidenciais entrou nestes dias em modo pausa, com a região centro do país a braços, com as consequências da depressão, Christine. Patrícia Carvalho, começo por si, tendo em conta que está ligada à campanha presidencial do André Ventura. Nestes dias tem feito algum reajustamento de agenda? Temem um pouco que estes dias, não é, que o país está a viver altera a atenção dos portugueses em relação à campanha? Olá, cumprimentar a todos. Antes de mais, queria deixar aqui a minha solidariedade com aqueles que estão a sofrer as consequências desta depressão e também as minhas condolências às famílias das pessoas que infelizmente perderam a vida nestes últimos dias. Relativamente à campanha, naturalmente que acaba por haver aqui uma reformulação daquilo que seria, do que já estava até planeado, por razões óbvias, que são as razões meteorológicas, naturalmente, mas também porque neste momento o país está preocupado com a situação meteorológica, as consequências que isso está a ter, que ainda pode vir a ter, porque ainda temos pelo menos mais uma semana de chuva intensa pela frente, e naturalmente que haverá aqui um reajuste. Hoje, por exemplo, André Ventura estará em Coimbra, numa empresa que foi afetada por esta depressão, que tem prejuízos muito avultados, e acho que vai passar aqui, esta nova fase da campanha, vai passar também um pouco por isto, por estar junto das pessoas, para perceber de que forma é que a depressão, que consequências é que a depressão teve para estas pessoas, como é que podemos ajudar, alertar também para as câmaras e também o governo para a necessidade de apoiar estas pessoas. E acho que é esta a forma como vamos agora gerir a campanha daqui para a frente, até porque as atenções das pessoas, do país, estão naturalmente voltadas para esta questão. Mas a semana começou com um debate presidencial, o único que vamos ter, que mesmo assim foi visto por cerca de 4 milhões de pessoas. Que balanço é que faz do desempenho do André Ventura? Recordo aqui que a maior parte dos comentadores considerou que ele perdeu o debate. Mas isso de todos os debates ele perde. Não foram à sondagem do JN. À partida nós já sabemos que ele perde os debates, seja nestas eleições ou numas legislativas. Para os comentadores ele perde sempre o debate, mas não foram todos os comentadores. Há comentadores que ainda conseguem assistir a um debate e fazer uma análise séria e isenta. Mas sim, a maioria deu uma derrota a André Ventura. Eu acho, e tentando aqui ser um pouco isenta, eu acho que foi um debate que correu bem aos dois naquilo que eram as suas pretensões. António José Seguro manteve aquela sua pose mais segura, não é uma piada, foi a palavra que me surgiu, mas assim uma pose mais séria, que encaixa bem naquilo que é o eleitorado que ele tem e que ele pretende ainda alcançar, algum eleitorado do PSD, por exemplo. Não sei, honestamente, se conseguiu ir além desse eleitorado. Eu julgo que não. Ele teve ali uma ou duas tiradas que, honestamente, não lhe saíram nada bem. Não ficou bem. E percebeu-se que quando ele se sente mais sob pressão, que vacila. Daí aquela saída que ele teve de não era pago para falar nos últimos anos. Aí notou-se, não tanto aquilo que ele disse, mas porque é que ele o disse, porque sentiu-se ali sob pressão e não teve a capacidade de gerir ali o momento, o nervosismo, a tensão, não sei, mas não lhe saiu bem. Por isso, eu acho que resultou bem para aquilo que já é o eleitorado de António José Seguro. Não acho, contudo, que tenha conseguido ir mais além disso. André Ventura também esteve bem para aquilo que é o seu eleitorado. Acho que conseguiu ir buscar mais algum eleitorado face àquilo que foram os erros de António José Seguro neste debate. Eu diria que André Ventura saiu vencedor deste debate, mas os meus colegas dirão que eu não estou a ser imparcial, mas honestamente é a minha percepção. João, António José Seguro conseguiu crescer com este debate em termos eleitorais? Boa tarde a todas e a todos, antes de mais, os que nos estão a ver também. Eu queria, em primeiro lugar, associar-me e reforçar as palavras de condolências e de solidariedade
para com todos aqueles que foram afetados por este fenómeno meteorológico extremo, que infelizmente vitimou de forma mortal um número significativo de pessoas, e por isso quero também dirigir uma mensagem de solidariedade às famílias e a todos aqueles que eram próximos e que estão seguramente a sofrer com esta tragédia. Relativamente ao debate presidencial, eu acho que foi um debate que voltou a clarificar aquele que era um contexto já conhecido pelas portuguesas e pelos portugueses sobre o que está em causa na segunda volta das eleições presidenciais. Portanto, se quer a minha opinião sincera, eu não considero que este debate tenha acrescentado muito. Porque, de facto, cada candidato é como é, adotou o seu estilo normal. Naturalmente, eu considero que António José Seguro saiu melhor do que André Ventura, mas os apoiantes indefetíveis de André Ventura pensarão o contrário do que aquilo que eu estou aqui a partilhar. E eu tenho dito que António José Seguro representa, na segunda volta destas eleições, os novos 3Ds para esta eleição presidencial. Como sabe, o movimento das Forças Armadas, no pós-25 de Abril, teve uma prioridade para o país, que passava pela democratização, pela descolonização, desde logo, e António José Seguro representa, nesta segunda volta, do meu ponto de vista, a decência na vida pública. E eu, com isto, não estou a fazer um ataque a absolutamente ninguém, estou, sinceramente, sublinhar as qualidades do candidato que eu apoio. Mas isto esteve visível no debate, é isso que... Acho que sim. Acho que a forma decente como ele representa, ou pode representar a República Portuguesa, nesse registro, que é mesmo um registro institucional, mas, do meu ponto de vista, apropriado para um Presidente da República, é uma marca de António José Seguro. O dedo de dignidade, porque eu acho que ele dignifica as instituições democráticas e respeita a separação de poderes, tal como ela existe neste momento, e também a própria Constituição da República Portuguesa, e, em última análise, é o candidato da democracia. E também com isto não estou a dizer que seria o único candidato que pudesse representar a democracia nesta segunda volta, mas ele representa a democracia na forma como eu a concebo. É um pouco como estarmos a discutir a liberdade. Para mim, o meu conceito de liberdade é diferente do conceito de liberdade para os neoliberais. E aqui, pegando no que disse a Patrícia, no facto de António José Seguro poder não lidar bem em situações de pressão, calculo que não subscreve essas palavras. Não. Mas recordava aqui umas palavras do André Ventura, até no início do debate, quando falava do endosso de Cavaco Silva, não é? Em que recordou umas palavras de que Seguro seria uma pessoa medrosa e, portanto, se calhar em situações de pressão poderia vacilar um pouco. Rui, se me permite, é uma pergunta muito bem dirigida, mas eu não vou comentar aquilo que o professor Cavaco Silva escreveu sobre António José Seguro. O professor Cavaco Silva entendeu, na sua liberdade, dar agora o seu apoio a António José Seguro, e se há pessoas de tantos quadrantes políticos que estão hoje a declarar apoio a António José Seguro, não é seguramente porque não entendam o que está em causa nesta segunda volta das eleições presidenciais. Para mim está em causa o próprio prestígio da República Portuguesa. Uhum. E, portanto, é esse contexto que está a levar a que muitas pessoas, mesmo não partilhando do quadro de convicções ideológicas de António José Seguro, percebam que há algo superior a isso, que se pode resumir nos 3Ds que eu aqui partilhei, e que os leva a convictamente a assumir um papel, assumir uma posição, não assumir uma neutralidade, porque, ao contrário do que se possa pensar, eu estou convencido de que a neutralidade, quando está em causa uma escolha desta natureza, entre um moderado e um extremista, ou um radical, a neutralidade é a pior das atitudes. Carlos, acha que este debate ajudou os indecisos a formar a opinião? Bem, olá a todos, e associo-me naturalmente àquilo
o João e a Patrícia já aqui referiram relativamente a esta catástrofe meteorológica que estamos a assistir em Portugal, com uma força que não estamos habituados e que tem, de facto, devassado uma parte substancial do país, sobretudo na zona centro, e infelizmente com vítimas também mortais, e portanto associo-me a essa solidariedade que aqui demonstraram. Bem, quanto ao debate, se ele ajuda ou não a clarificar, os protagonistas, os candidatos nesta segunda volta são tão diferentes que eu acho que, sob esse ponto de vista, não há nenhuma novidade, não há nenhuma clarificação. Não é? Foram iguais a si próprios, como já aqui foi dito. André Ventura, na sua postura habitual e talvez um pouco até mais sem a tal narrativa de liderar a direita ou o espaço não socialista, na decorrência de uma série de apoios, manifestos, enfim, uns mais organizados, outros menos organizados, de pessoas, ex-dirigentes, dirigentes políticos, muitos deles com grande relevância na democracia portuguesa nas últimas décadas, que na última semana deram o seu apoio à candidatura de António José Seguro e, portanto, mais naquela sua dialética de sou eu contra vós, eu represento o povo, e vocês são quase os representantes da casta, e, portanto, é uma forma que, talvez mais populista, está nos livros de que André Ventura usa muito para fazer o seu combate político, e António José Seguro parece-me que esteve dentro daquilo que tem sido a sua postura, esteve relativamente bem. Não concordo até com essa análise relativa à sua insegurança ou ao seu medo. Eu acho que ele quis fazer valer aquilo que eu acho que é, para alguém que não é do espaço socialista, mas que vai votar nele, uma característica boa, uma boa qualidade, que é inspirar a estabilidade, a segurança no sentido do regular funcionamento das instituições, de cumprir a Constituição, de fazer cumprir a Constituição, de diálogo com o governo eleito e, portanto, não chamando todas as semanas o Primeiro-Ministro da Belém para perguntar o que é que andam a fazer os seus ministros, tentando perceber... Isso todas as quintas-feiras. Mas isso é normal, é o diálogo com o Primeiro-Ministro. Então, outra coisa é uma presidência... Se é o seguro, é o normal. Se André Ventura é um problema. Vamos ser eu não estou a dizer, Patrícia, eu não estou a dizer que há problema nenhum. Aquilo que as pessoas, uma grande parte, pelo menos, das pessoas não querem, é um Presidente da República com mais poderes do que aquilo que tem e tentando influenciar de uma forma, utilizando até o poder executivo quando não tem o poder executivo. Uma coisa é o diálogo normal que se tem com o Governo e o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Outra coisa é utilizar a Presidência da República para outro tipo de ação política, que é aquilo que a maior parte dos eleitores percebem que André Ventura quer fazer. E, portanto, eu só estou a fazer aqui uma análise de duas pessoas que são diferentes, que estão a disputar a segunda volta, e duas presidências diferentes. Eu acho que isso, tanto a Patrícia como o João concordam, que André Ventura ou António José Seguro iriam fazer em Belém. Portanto, acho que nisso estamos de acordo, não é? Eu acho que, enfim, dentro deste contexto, o debate não me parece que tenha sido muito clarificador, porque estão a falar para públicos muito diferentes. Não? Patrícia, pedia aqui o seu comentário. André Ventura quer esticar estas fronteiras das funções de Presidente da República? Não, de todo. O que André Ventura quer, enquanto Presidente da República, é ser um Presidente da República que honre os votos de quem votou nele e que honre também o salário que lhe é pago. E, portanto, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que André Ventura se faça uma situação, que é um exemplo... que nós até, acho que já falámos nisto a semana passada, com dezenas e dezenas de casos a acontecer na saúde. E a Ministra mantém-se, a estratégia mantém-se. O que André Ventura, enquanto Presidente, pretende fazer é, faça uma situação destas, muito concreta, é chamar o Primeiro-Ministro, além das quintas-feiras, para lhe dizer que o país não pode continuar assim, as pessoas não podem continuar
com estas dificuldades de acesso à saúde que acabam por resultar depois em perdas de vidas. E aqui, esse aqui é o ponto. Não é como o Carlos estava a dizer, que seria uma espécie de abuso de poder, de pressão sobre... Eu não falei em abuso de poder. Não, mas a ideia que se passava era essa. Não é? É simplesmente usar o poder que o Presidente da República tem, enquanto Presidente da República, para chamar a atenção do Primeiro-Ministro e dizer-lhe que o país não pode continuar assim e que tem que mudar a estratégia para conseguir novos resultados, porque e aqui estamos falando no caso da saúde, mas podíamos dar outros exemplos, mas o que está mais à vista, com uma ministra que já está há 2 anos, sensivelmente, à frente desta pasta, e com tudo o que tem acontecido, com mortes, com bebés a nascer em ambulâncias, com urgências fechadas, 20 horas de espera para pacientes urgentes, esta estratégia que está a ser levada a cabo não está a funcionar e, portanto, o que André Ventura, enquanto Presidente da República, fará é dizer exatamente isto ao Primeiro-Ministro. Não está a funcionar. Muda a estratégia, muda a Ministra, faz o que quiseres, mas tem uma estratégia nova que permita resolver estes problemas que são urgentes. E aqui é a grande mais-valia de André Ventura como Presidente. É estar sempre em cima do acontecimento e não aparecer só depois para tirar fotografias e para inaugurar alguma coisa, ir a uma exposição. É isto que as pessoas esperam de um Presidente, é que esteja atento aos problemas do país e que, na medida daquilo que as suas competências lhe permitem, ajude o país a tomar o rumo certo. É uma diferença que temos. Eu acho é que as pessoas não querem que um Presidente da República demita um ministro por semana até o governo cair. É isso que eu acho. E, portanto, eu estava, na minha intervenção, a explicar exatamente isso, que são 2 visões da presidência diferentes, uma mais institucional e outra mais presidencialista, que André Ventura quer Mas porquê executar, mais presidencialista? Porque por o Presidente da República querer falar com o Primeiro-Ministro, às vezes que forem necessárias para se resolver um problema em Portugal? Como o Rui disse, esticar os poderes que não tem. Mas chamar a atenção do Primeiro-Ministro é esticar os poderes em que medida? É a forma como se chama a atenção. E hás de convir, mas já estamos aqui a extrapolar que o qual estilo de André será Ventura a forma... é diametralmente oposto ao estilo de António José Seguro. E que a magistratura de influência isso é que um Presidente da República tem que fazer vai ser feita de forma diferente por António José Seguro, por Marcelo Rebelo de Sousa ou por André Ventura. Admitimos isso, certo? Mas isso é uma coisa. Estamos em agora, a partir do princípio que uma será a forma certa e outra será a forma errada, isso já é um passo bastante grande, porque estamos aqui a partir de um pressuposto que André Ventura será um lobo mau que vai andar atrás do Primeiro-Ministro. Eu não vos faço esse favor de diabolizar o André mas parece Ventura. Que é isso. São concepções diferentes da presidência. Eu acho que Portugal não precisa de um presidente como André Ventura, é só isso. Não precisa de um presidente que seja interventivo? Não, que exerça a sua função como André Ventura quer exercer. Mas qual é a função do Presidente da República, então? Ficar calado perante um país que está nos moldes em que está? Acho que já fui claro daquilo que eu acho que a maioria do povo espera. Já para a ronda final, e aqui pedia realmente a vossa capacidade de síntese, tendo em conta que é um tema que por si só garantiria um programa completo, que é um pouco até olharmos para o que foi o desempenho de Marcelo Rebelo de Sousa e às vezes um pouco esta comparação ou estes balanços têm estado fora da agenda, não é? E até da própria campanha, mas, João, de uma forma realmente muito resumida, que balanço é que faz destes 10 anos? Há alguma coisa que o futuro Presidente da República tenha ou deva aprender com Marcelo? Erros? Rui, para ser sincero, eu ainda não consigo fazer ou ajuizar sobre os 10 anos de mandato do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Parece-me claramente que foi um Presidente precipitado numa das principais funções e responsabilidades do Presidente da República, que é de assegurar a estabilidade política, e, portanto, foi um Presidente da República que factualmente dissolveu a Assembleia da República um número muito substantivo de vezes, e eu creio que algumas dessas circunstâncias teriam sido perfeitamente evitáveis à luz do espírito e da letra da lei da Constituição da República Portuguesa. Portanto, tenho a impressão e também uma certa esperança de que no futuro isso sirva de aprendizagem para o país. Não deixo de reconhecer a Marcelo Rebelo de Sousa, ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, uma qualidade intelectual, um pensamento
de grande riqueza e sofisticação que, do meu ponto de vista, representam bem o país no espaço externo e mesmo em vários momentos solenes dentro das nossas próprias fronteiras, porque, de facto, é um homem que tem um percurso de vida muito singular, mas uma compreensão muito própria do que é ou do que foi a transição democrática no nosso país, através de uma revolução, e que, entre outras coisas, não o quero reduzir a isso, deixa discursos absolutamente memoráveis para o futuro, designadamente, destacaria até, o último que fez na Assembleia da República por ocasião da sessão solene do 25 de novembro, onde, com uma enorme subtileza e inteligência, ao não referir-se ao 25 de novembro, acabou por deixar uma mensagem muito clara sobre as suas convicções democráticas e o seu entendimento sobre a história da nossa comunidade, do nosso povo, do nosso país. Patrícia, que balanço faz? Eu acho que o início do mandato foi positivo. Nós vinhamos de um Presidente da República, Cavaco Silva, que era uma figura mais austera, comparativamente aqui a Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa sempre foi uma pessoa mais simpática, mais fácil no trato, também apareceu mais vezes do que Cavaco Silva, que optou sempre por uma presidência mais fechada, não tão pública. Mas acho que depois, com o passar dos anos, acho que se perdeu um pouco. Eu não sei bem qual era o caminho que ele queria fazer, mas acho que se perdeu um pouco no caminho. Eu lembro-me de situações constrangedoras até, de Marcelo Rebelo de Sousa sair do palácio para ir comer um gelado na rua e levar a imprensa toda atrás. O que mostrou claramente que Marcelo queria falar sobre alguma coisa, queria aparecer, mas podia ter feito de uma maneira mais... não sei, faria, mais... então, André Ventura? Era Não, uma boa questão. Simplesmente convocaria os jornalistas para falar, não inventava que ia comer um gelado para ir aquele carnaval todo em desfile até à gelataria para ele comer um gelado, convenhamos. Relativamente aos discursos, pelo menos os dois últimos discursos na Assembleia da República, eu achei que ele se baralhou um pouco, confundiu-se ali com o mente e achou que era professor e estava a dar uma aula de história, e honestamente não creio que lhe tenha ficado bem naquilo que é a minha ótica. Muito bem. Carlos, achei para o fim, por ser Não, um as aulas de presidente. história são muito importantes, porque vivemos de facto um momento em que, se as pessoas atentassem mais aos livros e à história, provavelmente teriam uma atitude de censura maior, muitas coisas que se estão a passar em Portugal e no mundo. Eu acho que é muito difícil, num minuto e pouco, fazer uma avaliação de 10 anos de presidência de Marcelo Rebelo de Sousa. Acompanho o João na caracterização que faz de uma pessoa genial em algumas das suas características, um homem superior na sua intelectualidade, que de certa forma, depois de Cavaco Silva, desacralizou um pouco a presidência da República na forma como se relaciona com os portugueses, mas eu, ao longo do tempo, de várias formas, fui apontando aquilo que eu acho que foram alguns erros graves da presidência de Marcelo Rebelo de Sousa, no que toca sobretudo a áreas onde eu acho que um Presidente da República deve ser firme e deve ser convicto. Eu acho que ele fugiu sempre de alguns temas mais polémicos, mais incómodos, mais desconfortáveis, como a erosão na separação de poderes que temos sofrido nos últimos anos, como a necessidade de uma reforma na área da justiça, e depois, aí também acompanho aquilo que já foi dito relativamente à forma como foi usada a dissolução da Assembleia da República, mudando muitas vezes o curso da história política de uma forma mais forçada e não atendendo àquilo que era a vontade dos cidadãos expressa naturalmente em eleições livres, mas acho que teremos tempo, num futuro programa, de fazer essa avaliação mais fina com os prós e contras dessa presidência, até antecipando o que será a futura presidência, porque só foi possível um Marcelo depois de Cavaco, na sua forma de estar, só é possível um futuro presidente que se provavelmente olhe ao peso da palavra do presidente relativamente àquilo que Marcelo Rebelo de Sousa fez, porque esse comparativo também é percepcionado pelos portugueses e, portanto, isto tem tudo um contexto. Eu acho que teremos tempo para fazer essa análise.
Muito bem, entramos na reta final do programa. Patrícia, o que é que neste minuto final, o que é que nos traz? Eu quero deixar aqui uma nota de pesar pela morte de Fernando Mamed, que foi um nome maior do atletismo em Portugal, fez parte de uma geração histórica naquilo que foi o atletismo, foi detentor durante vários anos do recorde dos 10 mil metros e foi um nome histórico também para o Sporting Clube de Portugal, o clube que representou também a seleção em várias competições internacionais. Foi campeão europeu e, portanto, foi uma perda. Agora, esta notícia, quando soubemos da morte de Fernando Mamed, foi efetivamente uma perda. É uma perda para o desporto e é uma perda para o atletismo em especial. E queria deixar aqui esta nota e as condolências à família, aos amigos, à Federação de Atletismo, a todos aqueles que conviveram com ele ao longo daquela que foi a sua brilhante carreira. Muito bem, Carlos. O meu minuto final vai para congratular a Europa. Nós somos sempre tão críticos da Europa e das lideranças europeias e eu entendo que os dirigentes europeus, os mais altos dirigentes europeus, têm, no último mês, sobretudo, dado mostras da grande vitalidade da União Europeia. Primeiro com o acordo comercial com o Mercosul, agora com o acordo com a Índia, que eu acho muito relevante nesta nova geopolítica que vivemos hoje em dia, mas sobretudo pela forma como reagiram, com uma diplomacia tranquila, muito discreta, mas muito eficaz em relação à tomada de posição de Donald Trump no que toca à Groenlândia. De forma firme como o fizeram, mostra que há futuro para a Europa. E quando nos conseguimos unir em torno de uma ideia enfim, fundacional da própria União Europeia, que é criar uma zona de acordo e de união económica, de segurança, de percebermos porque é que, de facto, a União Europeia foi criada, conseguimos ser eficazes na ação política. E também por uma última razão, que eu acho que isso foi fundamental para o recuo de Donald Trump, não é? Fizeram-se muitas manchetes com o avanço de Donald Trump à Groenlândia após captura de Maduro na Venezuela e é importante também que se faça nota deste recuo de Donald Trump na Groenlândia. A Europa falou a linguagem que Donald Trump costuma utilizar, que não foi uma linguagem agressiva, mas foi uma linguagem comercial e económica. A partir do momento em que a Europa mostrou a Donald Trump que, de um momento para o outro, poderia influenciar a forma como os juros, a venda coordenada de títulos do Tesouro americano iria influenciar a vida económica na América e também da força do dólar, Donald Trump amaciou a sua posição em relação à Groenlândia e, portanto, esta também é uma aprendizagem. Há, de facto, uma aprendizagem a fazer na forma como nós nos relacionamos com um player novo que tem, permita-me, mas são táticas novas e eu estou muito satisfeito pela forma como a Europa reagiu a isto e com resultados efetivos. Não é? João, para terminar. Bom, eu deixava uma nota genérica e depois vou aplicar a um caso concreto sobre a importância de estarmos na política e fazermos política com recurso a factos, com recurso à evidência, com recurso à ciência. E esse é um aspecto que eu acho que tem de merecer uma maior exposição pública em geral, não apenas em Portugal, como na Europa e no mundo, porque é também a melhor forma de combater os movimentos populistas, mais demagógicos. E temos assistido em Portugal a declarações, designadamente por parte do Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, sobre o facto de Portugal ser um país com uma elevada pressão migratória. E isso levou até a que essa fosse a justificação para Portugal não acolher, sensivelmente, 450 refugiados ao abrigo dos mecanismos europeus de solidariedade e tenha pago uma contrapartida financeira de alguns milhões de euros para não receber esses refugiados. Num país que, já agora repare-se, tem, como ainda hoje várias manchetes de jornais relatam, problemas gravíssimos do ponto de vista da escassez e do déficit de mão de obra.
E a verdade é que em outubro do ano passado foi publicado um relatório de avaliação ao asilo e às migrações na Europa e em nenhuma circunstância Portugal é apontado como um país sob pressão. Outros países são apontados, designadamente no Mediterrâneo Oriental. Portugal não é apontado nesse que é, diria, o estudo que releva para esta análise, como seria o RASI para a análise da segurança interna no nosso país, e, no entanto, isso é repetido grosseiramente pelo Governo como se fosse uma verdade. Não o é. E, portanto, é preciso, de facto, fazer um esforço muito grande para esclarecer as pessoas sobre estas matérias. Eu, com isto, não estou a dizer que não possa haver opiniões sobre os fluxos migratórios em Portugal, se há ou não há se as regras são ou não são as mais adequadas. O que eu estou a dizer é que este argumento levou a que nós não tivéssemos aceitado em Portugal à volta de 450 refugiados a troco do pagamento de, não quero agora precisar por uma falha momentânea de memória, mas 4 ou 7 milhões de euros. Isto não dignifica o nosso país. Mais uma vez, obrigado pela vossa participação. Recordo que este episódio de Zona Franca fica disponível no site do 24 Horas, no YouTube e no Spotify. Até para a semana.